Pão de fermentação natural. Tenho boas e tenho más notícias. Me chamo Tiago Rocha, sou biólogo, cientista na área da alimentação e é sempre um prazer estar conversando com você. Como eu sou nutricionista, eu acho que falar de alimento é uma coisa muito prazerosa. Eu mesmo tenho a cada dia, estado muito feliz porque posso compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem para vocês. A minha função principal é pesquisar, né? Eu tenho uma equipe que pesquisa comigo e também me formo com profissionais nessa área para a gente ter um contrabalanço, né? Não ser só o dono da verdade, mas ver o que é melhor para você que está seguindo o meu canal. Você segue aqui para você confirme. Então eu preciso explicar para você se o pão de fermentação natural é uma coisa saudável ou não, porque ele é gostoso, ele tem um marketing de que ele é mais saudável que o pão comum, né? Só que as pessoas não sabem do que ele é feito, como que é produzido, até que ponto esse pão realmente é fermentado. Só para você ter uma ideia, pão fermentado de uma forma natural, isso aqui são os primeiros pães. Agora que a gente tem, de alguns anos para cá, vamos dizer assim, de toda a história da humanidade, estudado outros tipos de fermento, fermento biológico produzido em indústria, o fermento químico, que são coisas diferentes, né? O fermento químico, por exemplo, ele é um produto que tem base de bicarbonato. Então, não pode ser aquecido, refrigerado, tem uma mudança de clima muito grande, por isso que é feito mais para bolachas, né? Bolachinha se faz esse uso químico, o fermentado sempre para pão, o biológico sempre para pão de massa sovada. E o pão fermentado, ele é um pão comum, ele não mudou nada de ser pão, até na sua composição. Geralmente quem faz pão fermentado ou pizza, massa de pizza fermentada já vai ser mais saudável. Então não vai ter os mesmos ingredientes de um pão comum ou em quantidades de fazer mal. Já é uma pessoa que se cuida mais. Mas o pão fermentado, né, de fermentação natural, no fundo, ele é um pão igual ao outro, porém o fermento que é utilizado para fazer esse pão é um fermento com certeza com mais qualidades nutricionais e também com certeza com mais qualidade de saúde, menos químico, né? Não tem química nesse tipo de fermento, não tem nada industrializado. Então, a farinha é a mesma farinha, a farinha é igual a farinha, agora o fermento é feito separado. Dá para comprar esse fermento na internet, tem para vender pronto, tem fermentos desse sem glúten também, para pão sem glúten, mas esse fermento aqui, essa produção é mais ou menos igual ao do iogurte, do kefir, da kombucha, são fermentações naturais que vão acontecendo. Eles pegam um pouquinho desse trigo, colocam em água, mexem, deixam 24 horas descansando, vai indo isso aí, às vezes 5, 6, 7 dias, até 10 dias para dar essa boa formação. Mas vai da habilidade, vai da técnica que se usa também, às vezes até um pouco mais rápido. Eu pego esse fermento e vou fazer a massa normalmente. Então, o que tem aqui de realmente fermentado natural é essa massa. Botando em contrabalanço em pão francês e pão doce, sabe? E pão de milho, de indústria, lógico. Esse pão aqui, o pão fermentação natural, nem compara. É muito mais saudável, mas ele tem o mesmo trigo. O intolerante ao glúten, o celíaco, não vai poder comer esse pão também. Esse pão também engorda. Esse pão é super calórico. Agora, vamos para a parte que é boa e a parte que se estuda muito dele. Os estudos têm mostrado que é um pão bom para o diabético, por exemplo, aquele diabético tipo 2, leve. Então ele vai querer comer um pãozinho. Se ele comer um pãozinho de fermentação natural, ele já está comendo um pão com um índice glicêmico menor, porque a fermentação acontece por utilização dos açúcares também dessa própria massa para formar o fermentinho. Lembrando que o fermento não é o pão inteiro, o fermento é uma parte desse pão, 10, 15, 20% desse pão aqui. Então, não se iluda que esse pão ele vai ser mais saudável que o outro astronomicamente, como um pão, por exemplo, sem glúten nenhum. Para o diabético, ele tem se mostrado com índice glicêmico menor, ok? Para pessoas que têm intolerância ao glúten, também ele é melhor digerido, porque no próprio fermento já também tem digestão. Parte desse pão, ele está fermentado, a parte do fermento, e já com digestão bem interessante do glúten. E ele também é um probiótico, porém as bactérias vão morrer com o aquecimento do forno, então também não vai se tornar um alimento vivo. Ele tem um fermento vivo, mas não é um alimento vivo,
ok? Ele é super saboroso, é maravilhoso. Os meus pacientes que têm colite, diverticulite, síndrome de Crohn, síndrome do intestino irritável, eu geralmente vou passar um pão mais ou torrado para essas pessoas, e também tem a opção do pão fermentado naturalmente, né? De fermentação natural. Também é comprovado cientificamente que ele também agride menos o intestino para colite, diverticulite, síndrome de Crohn e a síndrome do intestino irritável, tá bom? Então, os benefícios não tem nada de absurdo. É mais marketing dentro desse pão. Se eu botar numa balança qual pão é melhor, com certeza fermentação natural é melhor. Mas cuidado com quantidade de sódio, muito sal que vai dentro, etc e tal, etc e tal. Fechou? Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante você, que você coma pão se você quiser com parcimônia, mas não se iluda que esse pão é melhor que o outro pão absurdamente. Ele é menos mal que o outro pão, tá bom? Mas é muito gostoso para quem gosta de pão. Isso é uma sacada de pão muito saborosa. Vou deixar aqui embaixo o link das nossas redes sociais. Você viu como é importante ter o conhecimento sobre os alimentos? Às vezes você não tem, você vê na internet só. Como eu sou cientista de alimentos, então eu estudo muito isso profundamente. A minha própria formação acadêmica me permite isso. Vou deixar embaixo todas as minhas redes sociais aqui, vou te convidar para me seguir em todas as minhas redes também. E vou deixar aqui o meu livro, O Emagrecimento Saudável, que é um livro ótimo que eu escrevi para tratar esse problema, a obesidade. Então você pode aprender a treinar na academia, você pode aprender a fazer o exercício certo, tem treinos ali para homem, mulher, feito por um fisiculturista, os melhores chás, os melhores suplementos, os melhores alimentos, tudo que você precisa tá aqui dentro, tá bom? Deus abençoe você, fique com ele e até uma próxima.